Olá, pessoal! Mais um Eu Sou, hoje gravando aqui no Instituto Federal da cidade de Avaré. Nós vamos bater um papo com o filho da Dona Maria, esposo da Isabel Cristina. Eles têm duas filhas, a Gabriela e a Vitória, e também um filho, que é o João Victor. Ele veio lá de uma cidadezinha do Triângulo Mineiro, Coromandel é o nome. Nós vamos conhecer o Sebastião. Quem é esse cara que saiu lá do Triângulo Mineiro e tivemos a sorte de vir parar aqui em Avaré, no Instituto Federal? Bem-vindo. Obrigado, Ana. Obrigado por esse espaço, né? Falar um pouquinho, né, da minha vida, da minha trajetória, né? É sempre importante a gente contar, né, de onde a gente vem, né? Então você já adiantou, né? Eu vim lá de Coromandel, uma cidadezinha de 26 mil habitantes, né? Fica lá no Triângulo Mineiro, é uma cidade bem pequena, voltada para a agricultura. Então eu estou aqui em Avaré desde 2012, né, que eu passei no concurso, né, e vim aqui assumir, né, como professor de Química aqui na instituição, né? Então já estou há mais de 10 anos aqui em Avaré. Pois é, e hoje a gente com a oportunidade de mostrar o trabalho não só do Instituto, mas do Sebastião e de todo o corpo docente aqui do Instituto, o quanto agregam para a cidade de Avaré e para toda a região, porque ele vai contar dos projetos que eles têm aqui, vai contar um pouquinho dos cursos aqui também do Instituto e vai falar, é claro, dessa boa mania que ele tem de transformar o mundo através da educação, não é? É, exatamente. Conta um pouquinho da sua história lá desde pequenininho. Eu sei que a sua mãe, você já me contou um pouquinho que ela criou vocês ali, ó, 4 filhos, né, lá no interior de Minas, e você sempre foi incentivado por ela, embora ela não tivesse conseguido traçar os estudos, mas sempre foi, assim, uma engajadora dessa causa de vocês estudarem, se formarem, né? Isso, é. Bom, contando um pouquinho da minha história, né, Coromandel é uma cidade bem pequena, né, assim, praticamente voltado para a agricultura, né, meu bisavô, né, era negro, filho de escravizados, né, os pais dele, né, os pais eram escravos, e meu avô também, né, morreu com quase 90 anos, né, então a gente veio dessa trajetória de uma família humilde, né, e até nasceu os filhos, né, ele teve 11 filhos, hoje só tem a minha mãe e um tio que está vivo, né, os outros já faleceram, mas uma trajetória assim muito sofrida, né, porque você vem de uma família de trabalhadores rurais, né, então sem oportunidades de ter educação, a maioria dos meus tios e tias não aprenderam a ler nem escrever, né, devido a esse trabalho duro que é a agricultura, né. E a minha mãe, né, tendo esses, né, os 4 filhos, né, e ela sempre nos incentivou, né, a estar estudando, né, tanto que a minha irmã mais velha, né, Vanderleia, eu pergunto pra minha mãe se é por causa da Vanderleia lá da época, eu acho que sim, né, ela não soube me responder. Ela que é formada em História, né? Ela é formada em História, né, legal. ela que foi a primeira a trilhar esse caminho, né, vindo assim de... Minha mãe criou nós sozinha, né, sem pai. Então ela foi a primeira pessoa da família como um todo a cursar uma faculdade, né? Então ela trabalhava durante o dia e aí ela ia estudar à noite numa cidade vizinha que chama Patrocínio, então fez História. Então isso me incentivou muito. Então Mulheres fortes na sua família. São fortes, sim. São das mulheres, é sua mãe, a minha mãe, a Vanderleia, a Fátima e a Cristina. Ah, né? olha então, essa mulherada aí, o Sebastião no meio dessa mulherada. Sou dominado pelas mulheres, né? Muito bom, um beijo para elas, um beijo. E aí já tem 2 filhas também, mais a Isabel, então... Exatamente, é você e o João Victor ali, a gente... cortando um miúdo com a mulherada. Com certeza, a gente vinha da força da mulher, né? A gente sabe da luta, né, que é a mulher hoje no Brasil, e a minha mãe não sempre foi uma delas, né? Então ela trabalhava na lavoura de café, né, é uma região produtora de café do Triângulo Mineiro, né, um dos melhores cafés do Brasil. Então ela nos criou assim, nunca nos tirou da escola para ir trabalhar, né? Ela se esforçou para dar o melhor, né? A gente dizer que a gente não passava fome, a gente não passava, a gente passava dificuldades, né? Era restrito de muitas coisas que a gente
na população a gente não tinha acesso, né? Mas você disse, passavam dificuldades e não passavam fome porque vocês mesmos plantavam, inclusive. Plantavam, colhiam, é isso? Na verdade, ela trabalhava na lavoura, mas a gente não tinha acesso, né? Os meus tios sempre trabalharam nas fazendas, né? Tinha um cantinho lá para vocês plantarem? Tinha. Inclusive, a gente tem a casa onde eu nasci até hoje, uma casa que tem um quintal imenso. É um terreno de 600 metros quadrados, né? Então é 20 por 15, na verdade 40 por 15, então tem um super quintal, onde eu passei a minha infância, em cima dos pés de manga, pé de caju, pé de ameixa, né? Então era um quintal imenso, né? E naquela época não tinha muros entre as residências, né? Então você transitava de uma residência para outra, passando de um quintal, assim, então era bem gostoso. A minha infância foi uma infância muito feliz, né? Porque, apesar de eu ter começado a trabalhar cedo também, né, para você ter uma ideia, quando eu fazia a quinta série, tinha lá uns 12 anos, 11, eu estudava à tarde no colégio e de manhã eu trabalhava na cerâmica. Né? Então eu era franzininho, bem magrinho, eu não sou esse corpinho que eu tenho hoje aqui, né? Mas ainda carregava barro com 11, 12 anos, né? Eu trabalhava das 7 às 11 horas, naquela época. A gente não tinha essa restrição do trabalho infantil, né? A gente nem tinha ideia que era o trabalho infantil naquela época, né? Parece-me que hoje em dia tem muita gente que também não sabe o que é isso. Não sabe. Continua então, abusando, né? Sim. Tanta criançada que tinha que estar na escola e está trabalhando, muitas vezes para conseguir comer. Né? Exatamente. E pegando esse gancho, é importante a gente falar da importância do próprio instituto aqui, que a gente vai falar um pouco mais no próximo bloco, mas de muita gente que não tem acesso à educação, dos projetos que vocês têm de auxílio para que essas pessoas estejam aqui, frequentem aqui. Existe isso aqui também, né? Um compromisso muito sério com as pessoas. Um compromisso muito sério, né? Eu acho que a educação, né, da forma que ela me permitiu mudar de vida, a gente traz para Avaré que outras pessoas também possam se transformar, né? A sociedade, ela o país que não investe em educação está fadado ao fracasso, né? E a gente tem esse aqui hoje, né? Esse auditório, né? E esse campus lindo hoje, porque algum governante resolveu investir na educação, né? E para mim foi isso também. Sou filho da escola pública, estudei minha vida na escola pública, depois eu fui para a Universidade de Uberlândia, que era quase 200 quilômetros da minha cidade. Né, cursei a Universidade Federal de Uberlândia, fiz o mestrado, fiz o doutorado, tudo em minha trajetória foi toda na escola pública, né? Então no ensino médio e no ensino superior. E você se formou em Química? Isso. E aí depois ele conseguiu deixar a Química mais difícil porque ele foi fazer um mestrado e juntou Física com Química. Exatamente. E aí, quando ele começou a falar isso para mim, minha cabeça já começou a sair uma fumacinha. Então, aí eu fiz um mestrado em Química na mesma universidade. E aí depois do mestrado, eu fui morar em Uberaba, né? E daí eu passei num concurso no estado. E aí fui trabalhar em Uberaba, trabalhei em uma universidade privada lá, né? Uma quase centenária. E aí durante esse percurso, durante a universidade, eu fui fazer o meu doutorado em Uberlândia, morando a 100 quilômetros de Uberlândia, né? Então tinha que trabalhar e correr em Uberlândia e fazer o doutorado, né? Assim, então não foi fácil, né? Mas vencemos. E o doutorado também foi na mesma área? Na mesma área, em fisicoquímica, né? Eu trabalhei com resíduos agroindustriais, né? Então a gente trabalhava com a reciclagem, reaproveitamento, né? No mestrado foi com reciclagem de bagaço de cana-de-açúcar e no meu doutorado eu trabalhei com reciclagem de restos de fábrica de suco de manga, né? Então pegava tudo aquilo ali e aí a gente fazia um processo químico e fazia um aditivo para argamassa, para assentamento de piso, né? Então, é a transformação da química, né? Pegar o que era jogado no meio ambiente, transformamos aquilo e aplicamos na construção civil. Que interessante. Então, a química é maravilhosa. Eu amo a química, né? E estou um pouquinho de lado, porque estou fazendo outra coisa que eu amo muito, que é a gestão, né? E me conta um pouco sobre o Sebastião gestor aqui, então. Que teve que parar de dar aula, porque são muitas atividades, né? Você até tentou no começo aí continuar lecionando e assumindo a direção, mas viu que ia ter que escolher. Sim, quando eu cheguei aqui em 2012, né, meu projeto de vida era dar aula, né? Vou dar aula de química, tá? 10 anos dando aula, cheguei aqui, vou dar aula, né, numa instituição maravilhosa,
mas os projetos divinos mudaram, né? Em 2012, a gente tem aqui um processo bem legal aqui no Instituto Federal, né? Que é uma gestão democrática e participativa. O que seria isso, né? Então, é a própria comunidade que elege o seu gestor, né? Então, são os alunos, são os técnicos administrativos e os docentes. Então, é um processo eleitoral. Então, o pessoal vota e escolhe o seu gestor. Então, estou aí há 4 eleições, né? Tem umas eleições picadinhas. Cada mandato são 4 anos, mas como a gente teve alguns mandatos picados, né? E nos primeiros 5 anos não conta, então estou aí há quase 10 anos na gestão. Então, foram 4 processos eleitorais, né? E assim foi, né? Estou agora terminando esse último mandato em 2025. É o último, né? E aí eu não posso mais. Mas para mim eu faço o que eu amo, né? Quando eu vejo, principalmente na solenidade de formatura, quando eu vejo que um jovem de Avaré, por exemplo, saiu lá da periferia e está pegando o canudo, para mim é meu êxtase, né? É a minha felicidade de ver que nós aqui, né, da comunidade, né, administrativa, dos docentes, a gente conseguiu mudar a vida de um, né? E assim como foi feito comigo lá atrás, né, a educação mudou a minha vida e nós podemos hoje mudar a vida de 40, 50, 500 pessoas aí, não só Avaré, né, região toda, né? Brasil todo. Brasil todo, né, que a gente tem alunos de todo o Brasil, né? Legal. E falando um pouquinho mais dessa sua trajetória e dessa herança que você também está deixando para os seus filhos, a gente conversando há pouco, você me disse que tem as 2 filhas mais velhas que cursam medicina hoje, né? Exatamente. E me conta um pouco, porque eu fiquei cheia de orgulho. Ah, é um orgulho para nós, para a família toda, né? Assim, A dona Maria deve... Nossa, ela se orgulha das netas. Meus sogros também se orgulham das netas, futuras médicas, né? A gente tinha uma coisa que me incomodava muito, né? Assim, dentro da minha trajetória de vida da área de educação, às vezes eu via aquelas fotos de formandos de medicina e não via nenhum negro ali, né? E a gente viu que nos últimos anos isso mudou muito, né? Até porque pela política de cotas que foram implementadas no Brasil, né? Eu tenho orgulho de ver minhas filhas lá na universidade, as 2 estudam na universidade pública, né? Uma em Campo Grande, a outra em Cuiabá, e elas podem conviver com alunos negros fazendo medicina, né? E não é um só, né? Não são só elas, são a metade da turma praticamente. Então, assim, isso me deixa muito feliz, né? Por elas, até conseguiram, né? A gente tem aí uma trajetória de 4 gerações, onde o meu bisavô eram escravizados, né? O meu avô e minha mãe não teve a oportunidade do letramento. E aí, né, eu e minha irmã, né, minhas irmãs conseguiram fazer faculdade, e a gente conseguiu, né, com as filhas, hoje, né, daqui a 2, 3 anos, sendo médicas, né? Para nós Seguir a um trajetória, orgulho, né? Que legal, é um orgulho imenso um para orgulho nós imenso, todos, né? não só para vocês. E aí a gente vê no discurso delas essa gratidão pela escola pública, né? Elas falam que realmente vão trabalhar, né, parte da vida delas no SUS, ajudar realmente a população. Então a gente vê que elas são gratas também pelo... Né, a gente sabe que duras custas dos nossos cidadãos que pagam altos impostos, né? Então a gente tem que retribuir um pouco, né, do que o governo, né, na verdade, do que a população investe, né, nas universidades. Legal, parabéns, e é bonito de ver mesmo, porque eu fiquei encantada, confesso que eu fiquei encantada com a tua história, quando você me contou da tua mãe, que é um retrato de tantas mulheres no Brasil, e que muitas delas não conseguem fazer com que os filhos sigam essa trajetória, né? Pelas próprias condições, pela falta de oportunidade, né? Então, tá com esse bate-papo com você aqui é um orgulho imenso. E a gente vai para o intervalo agora, mas no próximo bloco a gente vai falar sobre o Instituto Federal e sobre como ele está transformando a vida de jovens pelo Brasil todo. Até já!